Amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube, sejam todos bem-vindos a este vídeo de hoje. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para vocês sobre direito público ligado ao campo municipal, direito público ligado ao Poder Executivo Municipal, ao Poder Legislativo Municipal, prefeituras e câmaras municipais, e vários assuntos relacionados ao direito público de interesse de todos, em especial dos agentes políticos. Muito bem, o tema de hoje que eu trago para análise, para reflexão, é bastante polêmico e bastante discutido na doutrina e na jurisprudência. Eu estou me referindo ao servidor contratado temporariamente para trabalhar na administração municipal. Nós vamos falar deste contratado em relação à sua possibilidade ou não de desincompatibilizar-se para disputar uma eleição municipal como candidato a cargo de vereador ou qualquer outro cargo. Então, o tema que eu coloquei hoje no vídeo é exatamente esse. Servidor contratado, afastamento, desincompatibilização para candidatura a vereador, remuneração, TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, esse é o tema. O servidor contratado que ingressou no serviço público, não por concurso, mas por processo seletivo, pode se afastar para se candidatar a um cargo eletivo, assim como ocorre com os demais servidores efetivos? Este é o assunto de hoje. Se você quer saber alguma coisa, ou discutir comigo, ou refletir comigo sobre esse assunto, venha comigo. Muito bem. A Constituição Federal, no seu artigo 37, faz referência a esse tipo de contratação temporária. Assim como ela fala que a regra para ingressar no serviço público é através de concurso, tem a exceção também que o inciso 9 do artigo 37 diz o seguinte: a lei estabelecerá. Qual lei? A lei estadual, a lei federal, estadual e a lei municipal. Então, o município tem que tratar desse assunto, o Estado tem e o governo federal também. Então, diz a Constituição, no inciso 9 do artigo 37, a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, para que haja contratação temporária, precária no município, é uma contratação de curto prazo, como eu já disse em outros vídeos para vocês, tem que ter uma lei municipal dispondo sobre essa matéria. A lei municipal vai dizer quais as hipóteses que eu posso contratar, qual é o prazo, quanto que eu vou pagar, coisa nesse sentido, tá certo? Ou a lei não fixa valor, porque pode ser contratações diferentes, mas o contrato que vai ser firmado posteriormente, em virtude da seleção pelo processo seletivo, é que vai fixar esse valor. Então não tem valor na lei realmente. Bom, então veja o seguinte, esta lei pode tratar de outras condições também, tá? Então, existe uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal dizendo, ó, a contratação temporária no município, no estado ou pela União poderá ser feita nas seguintes hipóteses. O prazo é assim, pode ser prorrogado, não pode, coisas desse tipo, tá certo? Então, tem que ter a lei municipal. E todos os entes têm a sua lei municipal dispondo disso, seguindo e obedecendo o que prevê esse inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Muito bem. Então, como eu disse, esse é um assunto um pouco polêmico. Então, quero colocar para vocês hoje uma situação que eu trouxe de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi proferida pela sua 6ª Câmara Civil no dia 24 de janeiro de 2017. Foi um recurso, foi uma decisão num agravo de instrumento, vou dar o número dele para vocês que queiram, às vezes, fazer uma leitura mais aprofundada. O número desse processo do agravo de instrumento é o seguinte: 1.0
10000.025-6/001. 1000016/049-025-6/001. Quem foi o relator dessa decisão, que nós vamos analisar essa questão hoje, envolvendo a contratação temporária e o afastamento, ou possível afastamento para a candidatura, foi o desembargador Correia Júnior. O desembargador Correia Júnior foi o relator deste processo. E acompanharam o seu voto os demais desembargadores, a desembargadora Ieda Martins e o desembargador Edilson Fernandes. A desembargadora Ieda, até eu quero fazer uma referência a ela, que ela foi juíza aqui na minha vizinha cidade de Alpinópolis. Ela foi juíza há muito tempo aqui e hoje está em Belo Horizonte e atuando de forma brilhante perante a sua sexta Câmara nas suas decisões que são tão importantes para todos nós, operadores do direito. Essa situação que nós vamos analisar que o Tribunal de Justiça julgou, ela ocorreu na comarca de Juiz de Fora. Obviamente que eu não vou dizer o nome das partes, porque não interessa a decisão para a gente refletir. Muito bem, com relação ao afastamento de servidor público para se candidatar ao cargo de prefeito, vice-prefeito ou vereador, o que diz a Constituição Federal? Ou melhor, o que diz a Lei Complementar Federal número 64 de 1990, que é a lei que trata das inelegibilidades. Então, essa lei que traz as condições, quem tem que afastar, qual o período, de tempo, se é remunerado ou não. Então, o artigo 1º, inciso 2, a linha L desta Lei Federal 6490, diz que tem que desincompatibilizar-se os que servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, se não ocorrer o afastamento desse pessoal, desses servidores, pelo menos 3 meses antes da eleição, eles ficam inelegíveis. Os seus registros, os pedidos de registro de candidatura, podem ser impugnados. E esses servidores, que aqui a lei federal fala, os servidores públicos, estatutário ou não, têm que desincompatibilizar-se. Quando se fala estatutário ou não, esse ou não deixou aí um questionamento. Será que os contratados entram aqui? É um servidor, tá? Não é estatutário, pode ser um outro tipo de regime, mas a lei não foi clara. Então ficou esse ou não, e aí surgiu a grande discussão e a grande divergência de entendimentos nesse sentido. Então veja o seguinte, os servidores públicos efetivos, estatutários, têm que se afastar para se candidatar a cargo eletivo 3 meses é a regra geral, antes das eleições. Existem outras hipóteses de 6 meses também de servidor, mas vamos pegar o servidor efetivo, aquele de carreira mesmo, tá certo? Não tem cargo comissionado nem nada. Esse tem que se afastar 3 meses antes das eleições. Então, quando se fala servidores estatutários ou não, esse ou não, a jurisprudência já definiu que não se enquadra aqui o servidor contratado. Esse ou não, que não é estatutário, é aquele servidor público cujo regime é o seletista. Então, esse ou não significa seletista. Leia-se seletista para que possamos entender melhor isso. Servidores públicos, estatutários ou não, o seletista, que é um empregado público também, tem que se afastar 3 meses antes das eleições, sob pena de ficar inelegível e ter o seu registro aí impugnado, se caso ele venha se candidatar sem ter afastado. Muito bem, muito bem. Por que não se aplica a mesma regra para o servidor efetivo para o servidor contratado? A legislação eleitoral não fez previsão do servidor contratado. A ementa desse julgamento do Tribunal de Justiça, envolvendo aí um caso da comarca de Juiz de Fora, ficou assim ementada a decisão. Vou ler para vocês o resumo da decisão. Agravo de instrumento, mandado de segurança, liminar,
serviço público contratado temporariamente, eleições de 2016, candidatura a vereador, desincompatibilização, afastamento remunerado e impossibilidade. Então veja que essa decisão analisou um caso de um contrato temporário que o servidor queria se afastar e ser remunerado como efetivo, porque o efetivo estatutário ou seletista que se afaste, que vai se afastar 3 meses das eleições, ele recebe a sua remuneração integral durante esse período de 3 meses. Já o contratado aqui, o Tribunal de Justiça falou que não se aplica esta regra para essa categoria de servidores, que são os contratados. A emenda ficou assim, então: olha, agravo de instrumento, mandado de segurança, liminar, servidor público contratado temporariamente, eleições de 2016, candidatura a vereador, desincompatibilização, afastamento remunerado, impossibilidade, incompatibilidade, recurso conhecido e não provido. Aí diz assim: à luz da Lei Complementar 6490, que é a lei que eu acabei de dizer para vocês, a desincompatibilização do servidor candidato a pleito eleitoral constitui exigência legal nos termos e prazos estabelecidos, sendo assegurada a integralidade dos vencimentos no período de afastamento para o servidor efetivo concursado. Aí vem aqui o destaque agora na ementa. Em se tratando de contratação temporária de servidor público, a qual, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, decorre de necessidade excepcional e emergencial do serviço público. Inexiste, nesse caso, o direito ao afastamento remunerado para concorrer ao cargo eletivo. Há evidente incompatibilidade entre a natureza da contratação temporária, excepcional, voltada ao interesse público, e o afastamento do servidor para fins eleitorais, pelo que não se admite o direito ao afastamento remunerado do servidor contratado a título precário. Então, é aquele servidor contratado para fazer determinado serviço durante determinado período. Aliás, só nessa condição é que o servidor pode ser contratado. Muito bem. A relatora, nesse caso, no seu voto, destacou o seguinte: vou ler para poder ficar claro o entendimento. É de se notar que a contratação temporária do servidor público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, presta-se a suprir, em caráter emergencial, certa e determinada necessidade excepcional do serviço público, pelo que não tem esse empregado público ao afastamento remunerado para concorrer ao cargo eletivo, haja visto o caráter temporal limitado dos contratos, a transitoriedade das funções e a excepcionalidade do interesse público. Logo, há incompatibilidade entre o afastamento remunerado do servidor público contratado e a essência precária de sua contratação, sendo admitido o aludido afastamento apenas nos casos de provimento efetivo, ou seja, dos cargos de servidores efetivos concursados, ou aos equiparados constitucionalmente, podem ser aí os estatutários ou seletistas, sob pena de se afastar da natureza da contratação provisória. Ademais, se fosse admitido o afastamento remunerado do servidor temporário, haveria retorno da necessidade que fomentou a contratação, evidenciando novamente a incompatibilidade entre o pedido de licença remunerada e a natureza precária do contrato em questão. Muito bem. Então, veja o seguinte: nesse caso, o servidor queria ser candidato, contratado, se afastar e ter a remuneração. O tribunal diz: não pode ser remunerada a licença, não existe, não se aplica. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a legislação federal, ao tratar dessas condições, deixou o contratado de lado. Cuidou do servidor efetivo, estatutário e seletista, só. A Constituição, a Lei Federal 6490 não fez referência ao servidor eletivo. Então, como resolver essa questão? Como resolver
quando se fala que ele não tem direito ao afastamento remunerado como servidor efetivo? A lei municipal que você fez do seu município para criar as hipóteses de contratação temporária é que vai definir a situação. Você tem que ter isso na sua lei. Se você não tiver, você tem que incluir e resolver essa questão. Porque se eu não tenho na lei federal, a situação minha é aqui no município, eu tenho que fazer, resolver. Então eu tenho que incluir na minha lei essa condição. Primeiro, precisa se afastar? Ou eu vou exigir que ele rescinda o seu contrato? E se for afastar, é remunerado ou não? O Tribunal de Justiça já disse que não pode ser remunerado. Agora, eu posso, na minha lei, criar as condições. Se eu contratei um servidor temporário para uma necessidade urgente, ele não pode me deixar na mão e sair para candidatar com remuneração ou sem remuneração. Eu posso dizer que nessa situação, se ele pedir, eu posso rescindir o contrato? É uma opção que eu posso colocar na lei. O servidor contratado que for candidatar tem que requerer o seu afastamento, o seu pedido de rescisão contratual no prazo de 3 meses antes do pleito. É uma condição. Ou, posso dizer, na minha lei municipal, o servidor contratado que for candidato a um cargo eletivo tem que pedir o seu afastamento 3 meses antes das eleições, conforme ocorre o efetivo, sem remuneração, que já está definido. Então eu posso dizer, uma situação, eu vou determinar na minha lei que tem que ser rescindidos os contratos, vou colocar na minha lei, não vou rescindir, mas você pode afastar, mas sem remuneração. São opções que eu vou colocar na minha lei municipal. A minha lei é que vai tratar deste assunto. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, o que diz a respeito disso? Qual o entendimento? Porque essa questão, nós falamos do Tribunal de Justiça, mas ela vai ser discutida também no TRE, no TSE, no juiz eleitoral da comarca. Porque se você é candidato, é um servidor contratado, você é candidato, não se afasta, você com certeza vai ter o seu pedido de registro impugnado pelo Ministério Público ou por algum candidato ou partido político. Vai te criar uma dor de cabeça. Então veja o seguinte, o que é o entendimento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no recurso especial eleitoral número 14.142. Então houve um recurso especial eleitoral que recebeu o número 14.142, o processo. O relator foi o ministro Herman Benjamin. O que constou nessa decisão? A desincompatibilização, quer dizer, aquele afastamento temporário, para não poder candidatar, objetiva. Qual que é o objetivo do afastamento do servidor que a lei exige do efetivo? A coibir a interferência do exercício de cargos e funções na administração pública em prol da campanha política de determinado candidato, com vistas a preservar a igualdade de oportunidade entre os candidatos do processo eleitoral, a lisura do pleito, a legitimidade e a normalidade da representação política. Esta é a finalidade do afastamento temporário do servidor para candidatar. Quer dizer, no cargo dele ali, ele pode ter uma condição de angariar votos, de fazer um trabalho voltado para a sua campanha. Então, procura-se tirar isso fora para que não haja desequilíbrio na disputa. O servidor que trabalha no fisco, pior ainda, é que ele tem um prazo de 6 meses para se afastar, que é até diferente da regra geral. A regra geral são 3 meses para todos. Tá certo? E sobre o afastamento remunerado do servidor contratado, o TSE também já decidiu isso, assim como o Tribunal de Justiça, já nesse mesmo recurso especial eleitoral, número 14.142, que acabei de dizer. O que falou sobre isso no recurso? Entre aspas, a garantia de percepção dos vencimentos integrais de que cuida a Lei Complementar 6490 não se estende aos servidores temporários.
Então, não se aplica essa regra da lei federal aos contratados, cuja contratação, ser fundado no excepcional interesse público de que trata o artigo 37(9) da Constituição Federal. Então, o TSE também já se manifestou que não se aplica essa regra de afastar de forma remunerada aos servidores contratados. A legislação não previu esse tipo de coisa, porque essa contratação tem que ser rápida. Mas o que nós estamos vendo na prática, eu já disse em outros vídeos, são contratações temporárias eternas. Contratos sendo renovados. Aí esse servidor contratado já acha que ele é um servidor igual ao outro, e não é. Quando eu digo igual ao outro, não é em termos de exercício de atribuições, não. Eu digo em termos de classificação de tipos de servidores, categorias diferentes. Servidor efetivo, servidor contratado. Então, qual que é a minha opinião sobre esse assunto? Baseado nessas jurisprudências todas. Então, eu já falei para vocês que tem uma opção de você colocar na lei que o contrato deverá ser rescindido. Se a pessoa quiser candidatar, ela comunica 3 meses antes e o contrato é rescindido. Por quê? Porque essa pessoa, em sendo contratado, não pode continuar trabalhando, pedindo voto, tentando ganhar voto, sendo que o efetivo teve que afastar. Por que o efetivo tem que afastar e o contratado não tem? Tem que se afastar, ou então tem que ter o seu contrato rescindido. Então, uma opção, rescindir o contrato. Segunda opção, afastar-se no mesmo período de 3 meses do efetivo, mas sem remuneração. Você pode escolher uma das opções. Eu ficaria com a segunda. Quer candidatar? Afaste. Só que você vai sair 3 meses sem remuneração. Eu vou ter que chamar o próximo da lista do processo seletivo para ficar no seu lugar, depois você volta. Mas não é correto rescindir também? Se for pensar assim. Porque ele está fazendo opção que, quando ele fez o processo seletivo, ele sabia que aquilo ali eu precisava desse servidor durante um determinado tempo urgente. E se eu não tiver outro na lista para chamar? Processo seletivo. Vamos supor que eu chamei todos. Cria-se um problema para a administração. Então, eu sugiro a você que é assessor jurídico, a você que lida nesta área no seu município, na Câmara Municipal, altere a lei de contratação temporária. Coloque lá uma dessas condições. Porque quando surgir, você vai ser candidato, você tem que se afastar 3 meses antes e não vai ser remunerado. A nossa lei diz isso. Você vai ser candidato, seu contrato tem que ser rescindido. Está previsto na nossa lei de contratação temporária. É verdade que esse assunto pode até ser levado novamente ao judiciário e ter decisões conflitantes. Mas eu acho o seguinte, ou o contratado rescinde, sai e vai ser candidato, ou então ele aceita a condição de se afastar sem remuneração. Porque se você sai e recebe a remuneração, e se houve má fé nisso, se você tinha conhecimento disso, você vai ter que acabar devolvendo esse dinheiro. A não ser que não houvesse má fé, o dinheiro você não precisa devolver. Já aconteceu o caso na justiça dessa forma. Mas então a situação é essa, ou a solução é essa. Altere a sua lei municipal para que você não tenha problema. Você está 4 meses antes da eleição, recebe um comunicado do servidor contratado que ele quer se afastar de forma remunerada para candidatar-se. Você vai na sua lei e não prevê nada. A legislação federal é omissa, tem só a jurisprudência. Então já coloque na sua lei, defina isso, tem uma forma para que a pessoa, quando for contratada, já saber dessa condição. Quando for fazer o contrato administrativo com esse servidor contratado, põe uma cláusula nesse sentido. Tem que ser afastado, sem remuneração, ou vai ser rescindido o contrato 3 meses antes das eleições. Então esse é o tema de hoje que fica para reflexão, fica aí a minha opinião, tá certo? Eu ainda acho que a gente deveria autorizar o afastamento, sim.
Se eu tiver vaga, até posso condicionar isso aí na minha própria lei. Se eu tiver alguém para substituí-lo já na lista do próprio processo seletivo. Se eu não tiver, eu indefiro. Quer dizer, indefiro baseado na lei, vou colocar essas condições na lei. Pode afastar-se pelo período de 90 dias, sem remuneração, desde que eu tenha alguém na lista para ser chamado para suprir aquela necessidade urgente, para que eu não tenha que fazer um outro processo seletivo para essa finalidade. Esse é o assunto de hoje, esse é o tema que fica para reflexão. Quero ouvir os comentários, tá certo, de vocês. Quem não concorda com isso, quem não tem outro posicionamento, traga para nós a mensagem, vamos ouvir, vamos tentar debater sobre isso. Mas nós estamos já, o ano que vem tem eleição, já é um caso de se pensar em fazer uma alteração na sua legislação. Porque todo município hoje tem contratado, e tem município que tem muitos contratados. Então, reflexão é essa. Candidato a vereador, ocupante ou que firmou com o município contrato temporário, quer se candidatar, quer licenciar-se para ser candidato. Pode. Será remunerado ou não? Eis a questão, eis os pontos colocados para reflexão. Quero agradecer você que assistiu o meu vídeo, você que está chegando agora, quero lhe pedir para inscrever no canal, tá certo? Você que está me vendo aí, está assistindo, vai aí, deixa o seu joinha, isso ajuda a gente. Não custa nada, vai aí na telinha, deixa o seu ok, gostei. Se não gostou também, deixa aí o negativo, não tem problema nenhum. Mas se gostou, melhor. Vai aí, ajude para o nosso vídeo possa circular mais. E o nosso canal crescer a cada dia que passa. Peço a você, então, que está inscrito, deixe seu joinha. Se não está inscrito, inscreva e deixe seu joinha. Até a próxima, se Deus quiser.